Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação mais uma vez na nossa live da Uninível. Quero fazer um agradecimento inicialmente à Gislene, que está sempre contribuindo aqui com a Uninível, trazendo pessoas incríveis, como hoje ela trouxe o Gustavo, que veio trazer um assunto que, olha, crescer ou morrer, opa, isso é muito importante. Então, como eu costumo brincar aqui no início das lives, sem mais delongas, a bola, Gustavo, agora está com você. Muito obrigado, Lucy. Também estendo meu agradecimento a Gislene pela oportunidade e a todos que estão participando aqui. O tema ele é bem impactante pelo seu título e pelo seu conteúdo, e justamente porque ele foi preparado para reduzir o impacto do ano de 2022. Ok? E isso é muito importante, né? Por isso que eu tenho dito que 2022 ele vai ser um dos anos mais voláteis que nós vamos passar em termos empresariais, porque nós temos dois viés que vão ser muito fortes para o próximo ano. O primeiro é o viés político. Então a gente é ano eleitoral, todo ano eleitoral, principalmente a nível federal, ele gera uma instabilidade econômica, mas para o cenário de 2022, como a gente tem poucas ou quase nenhuma certeza, essa instabilidade é ainda maior. Então a gente vai passar por um ano de meio que um pouco de temerosidade sobre grandes investimentos no país. Se não temos grandes investimentos no país, circula menos dinheiro, e isso torna o dinheiro mais caro. Então esse é o primeiro viés que vai mexer com o nosso 2022. O detalhe é que nós estamos praticamente saindo de uma pandemia. E aí que vem o segundo viés. O segundo viés é que 2022 ele pode ser a oportunidade do primeiro ano pós-pandemia. A gente ainda está em pandemia, a gente ainda tem situações de vigilância sanitária vigentes, contudo, a gente já tem agora uma diretriz de como conduzir um negócio em meio a uma pandemia, diferente do que aconteceu em 2020 e até mesmo 2021. Então, se a gente pegar o viés político, que vai mexer com a nossa economia, e se a gente pegar o viés econômico relacionado às empresas e ao movimento empresarial pós-pandemia, a gente tem duas situações que geram muita volatilidade, ou seja, muito alto no momento, muito baixo em outro, e essa diferença pode acontecer em questões de semanas, ok? O que eu acredito? Eu acredito que 2022 ele vai ser o principal ano da existência da sua empresa, justamente porque é no teu preparo, no teu planejamento e na execução dele que você vai mostrar se a tua empresa vai crescer ou se ela pode até morrer. Porque também 2022 ele é talvez o último ano como eu tenho dito, de gordura das empresas, né? Então a pandemia ela queimou a gordura de muita empresa. 2020, 2021 teve uma manutenção, só que 2022 está vindo aí com tudo. Então, se você não estiver bem preparado para conduzir os seus negócios, para atuar profissionalmente de uma maneira bem assertiva, vamos assim dizer, você vai ter um ano extremamente volátil. A intenção dessa palestra é dar respostas para diminuir essa volatilidade, para mitigar um pouco essa sofrência que 2022 promete. Ele pode ser um ano fantástico para muitas empresas, como também pode ser o ano em que muitas empresas não se prepararam adequadamente e vão sofrer um bocado com isso, ok? Eu me chamo Gustavo Winkelmann, eu trabalho com mentoria de gestão de negócios desde 2008, comecei cedo, né? Gosto bastante de estudar, então tenho várias certificações, tive a oportunidade de ter trabalhado com empresas do Brasil inteiro, tive a oportunidade de atender grandes franqueadoras também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários cenários, tanto cenários locais, regionais, quanto cenários de negócios, de diferentes tipos de negócio, nesse tempo todo. Hoje eu atuo mais aqui na região de Foz do Iguaçu e também em Cidade Leste, no Paraguai. Então, hoje tenho uma atuação com empresas dessas duas cidades. Também faço algumas atuações remotas, né? Mas explicando um pouco sobre o conteúdo, quais são os três grandes desafios do empresário atual?
O primeiro deles é ter as pessoas certas apoiando a visão de futuro. Então, se eu tiver a pessoa certa e que compre aquela minha ideia de negócio e que me ajude a levar esse negócio para frente, eu venci o meu primeiro desafio. Se eu for um empresário, um gestor, um profissional motivado, resiliente, mesmo diante de todos os desafios que vamos ter, eu com certeza vou superar esse grande desafio do próximo ano. E se eu trabalhar mais estrategicamente e menos operacionalmente, eu também vou me mostrar diferenciado. E nós vamos passar justamente por esses 3 desafios. E é aqui que eu faço um convite para vocês. Para vocês, primeiramente, ter papel e caneta para fazer as anotações devidas, porque vocês vão poder estar sanando dúvidas sobre isso, ok? E o segundo é que vocês prestem bastante atenção, principalmente na última esfera, no último desafio, porque é ali que nós vamos falar de estratégias e números. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, primeiro desafio, o desafio número 1. Como ter as pessoas certas apoiando o futuro, né? Apoiando sua visão de futuro. Primeiro ponto importante sobre isso, a gente poderia ficar uma semana falando só nesse desafio, né? Mas basicamente o start dele é você formar-se como líder, tá? E quando eu falo formar-se como líder, aqui vem um pouco de debate, porque muitas pessoas acreditam que liderança é dom. Eu, particularmente, defendo que liderança é uma habilidade, e como toda habilidade, ela precisa de prática para ser desenvolvida. Logicamente, algumas pessoas podem ter mais facilidades do que outras, porém, liderança é uma habilidade que você precisa desenvolver todos os dias. Eu sempre faço a analogia do seguinte: eu não gosto e não jogo futebol, né? Se você me der uma bola para eu bater balãozinho, agora eu vou conseguir, sei lá, 3, 4 com muito esforço. Agora, se você me der essa bola e me der 30 dias para eu treinar 10 minutos por dia, eu tenho certeza que daqui 30 dias eu vou estar passando de 20, 30, ou seja, 10 vezes mais do que eu faço hoje. E a liderança acontece da mesma forma. Você precisa se municiar de conteúdos, praticar, revisar, e aí você toma a decisão de continuar ou mudar a sua forma de liderar. Mas o básico de todos é o seguinte: educação vem antes de processos. De nada adianta você ter ferramentas espetaculares, se você ter processos muito bem desenhados no teu negócio, se você não se preparou para isso. E a primeira parte da preparação é a adaptabilidade. E a adaptabilidade ela vem nesse exemplo simples aqui. É você se adaptar aos diferentes tipos de pessoas com quem você convive. Porque as pessoas elas vivem em gerações diferentes, com motivações diferentes. Lógico que não podemos dizer que é exatamente essa faixa etária e exatamente esses objetivos, mas nós podemos dizer que as pessoas elas são diferentes na sua forma de ver o mundo, baseado nas vivências da formação delas, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a geração Z, que são as pessoas abaixo de 23 anos e que estão entrando agora no mercado de trabalho. Elas são pessoas que são desapegadas a determinados compromissos. Elas não são pessoas que necessariamente estão desejosas de fazer carreira de 20, 30 anos numa empresa. Elas não têm apego com o trabalho, elas têm apego aos propósitos delas, e elas podem mudar isso de uma forma tão rápida como se fosse trocando um vídeo no YouTube, ok? Então tem que ter essa noção de que quando você for se comunicar com essa pessoa, você tem que ter a adaptação a ela e não ela a você, tá? Porque você como líder, você se adapta às pessoas para extrair o melhor dela. E não ela tem que acatar o teu estilo de liderança porque você tem um cargo ou porque tem que ser assim. Então, a liderança, o primeiro ponto é a adaptabilidade. Se eu me comuniquei com a geração Z de uma forma, eu vou me comunicar com os baby boomers de outra forma. Porque os baby boomers, eles têm outras questões relacionadas ao que eles desejam. Eles sim querem a questão da carreira, do longo prazo, daquele viés de ter lealdade, de compromisso. Eles não desgarram fácil de algum propósito. Então, essa é a diferença de quando você vai ter essa adaptabilidade, que é o quê? É a geração Z é diferente da geração Y, é diferente da X, da Baby Boomers e dos veteranos. Então, o primeiro ponto, você precisa analisar isso. O quanto que você está se preparando para se adaptar às pessoas ao seu redor. A partir do momento que você se adaptou às pessoas, vem a parte do comportamento. No comportamento, a gente tem a teoria DISC.
Eu, particularmente, já estudei várias metodologias de perfil comportamental e a teoria diz que é a que mais me encanta por ela ser a mais prática de todas. Ela é onde eu consegui ver muito mais aplicabilidade para o mundo dos negócios. Por exemplo, eu conheço a teoria diz que, de repente, você quer contratar um dominante e você quer botar ele para fazer televendas. Ele não vai fazer televendas. Por quê? Porque o dominante ele tem um perfil competitivo, direto, determinado. Ele gosta de ser solto. Ele não gosta de ficar preso a um lugar. Se ele for fazer televendas, ele vai precisar ficar fechado em um local restrito. E não é o perfil de um dominante. Ele gosta de sair, ele gosta de ir para fora. Agora, se a gente for pegar um estável para trabalhar com televendas, já é um perfil mais adaptável para isso. Por quê? Porque ele gosta de ficar no lugar mais dele, no cantinho dele, ele gosta de ter pessoas em volta dele. Se ele tiver segurança de que ele vai estar sempre fazendo o mesmo trabalho para ele, é melhor. Também entendendo mais de perfil comportamental. Eu preciso de um vendedor e, de repente, você contrata um perfil mais de conformidade. O conformidade, ou condescendente, enfim, ele é muito mais analítico, ele é detalhista, só que ele é uma pessoa mais fechada, mais reservada. Essa pessoa num balcão de vendas, ela trava. E não é porque ela é ruim ou incompetente naquilo que faz, é simplesmente porque não é o perfil dela ao cargo. Agora, se eu contratar um influente para essa função, ele vai se dar muito bem, porque ele quer essa extroversão, esse relacionamento com as pessoas, né? Contudo, se eu precisar contratar alguém para fazer o financeiro da minha empresa, o conformidade é o perfil mais adequado, porque é uma pessoa fechada, restrita, que vai estar atenta aos detalhes. Então, a grande sacada aqui é, ao você se formar líder, para que você tenha as pessoas certas apoiando a sua visão de futuro, o primeiro passo é você entender como você vai se comunicar com cada uma delas, e o segundo passo é você entender como que cada perfil se encaixa a cada cargo de uma empresa. Ok? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 13 anos de experiência e posso afirmar, isso funciona como se fosse parece mágica. Você bate o olho na pessoa e você fala, olha, o perfil dessa pessoa. Porque, lógico, tem testes. Se você digitar no Google, o teste diz que você vai encontrar. Mas na hora que você bate o olho na pessoa, que você identifica o perfil comportamental dela, sai do campo do empirismo, do achismo, e vai para um campo mais de metodologia, e vê que o perfil dela é aquele, e você coloca ela na posição, é outro nível de rendimento e performance. Então, primeiro, para vencer o primeiro desafio, adaptação e comportamento. Aí eu queria deixar já aqui aberto para vocês justamente para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte? Antes que eu convoque voluntários? Alguém tem dúvidas? Eu vou fazer uma pergunta. Faça. Por exemplo, eu contratei um perfil estável para venda. Eu posso treinar ele e ele se tornar um estável influente? Pode. Todo perfil ele também é treinável, tá? Só que o que acontece? Você vai precisar de mais tempo, mas vai conseguir treinar ele. O grande detalhe é o seguinte: quando uma pessoa ela está fazendo uma atividade que não é compatível com o perfil comportamental dela, ela tem um cansaço mental muito maior. Então é aquela pessoa que tira férias, 30 dias de férias, aí ela volta, faz 10 dias, ela já quer tirar mais 30. Por quê? Porque ela está o tempo todo, ela está forçando um perfil que não é o natural dela. Só que chega um determinado momento que esse perfil se torna quase que natural, e aí ela desenvolve mais facilmente isso. Ok? Obrigada. Todos os perfis, que isso, Gislene? Todos os perfis eles têm potencial para desenvolver várias atividades. Só que é aquela situação, eu não posso mais errar em contratação, eu não posso mais errar no posicionamento das pessoas chaves ao meu redor. O que eu preciso fazer? Você precisa analisar o perfil comportamental. Você facilita muito a questão do turnover no teu negócio, né? Você reduz fantasticamente a questão do turnover, ao mesmo tempo que você aumenta a produtividade do negócio. Gustavo, Okay? Sim. Gustavo, e na verdade, assim, todo mundo tem um pouco de cada um desses quadrantes, certo? Sim, exatamente. Um mais atenuado, outro um pouco menos, mas às vezes a composição de dois
dos quadrantes mais fortes é que traça realmente o perfil daquela pessoa, né? Exatamente, Lucina. Aí, né? Todos temos os quatro, sim, alguns mais do que outros, né? Inclusive, a gente tem cenários naturais e adaptados. Se a gente for falar só de teoria disco aqui, vai bastante tempo. É, Mas eu particularmente gosto pra caramba do eu tema, então, também. e acho que faz muito sentido. Mas, assim, um passo importante aqui, até pegando essa ressalva sua, Luci, é que perfil comportamental é apenas uma fotografia do comportamento da pessoa. Ele não revela histórico escolar, crenças, ele não revela outros aspectos a não ser o comportamento aparente. Então, assim, Gustavo, o meu perfil deu estável e eu contratei a pessoa para trabalhar com vendas externas. Ok? Se essa pessoa, a vida toda dela, trabalhou com vendas externas, provavelmente ela tem uma forma de conduzir a profissão dela. Aí ela tem mais facilidade do que um estável que nunca trabalhou, entendeu? Então, às vezes você pegou uma pessoa que tem experiência num cargo, eu peguei e contratei que nem eu falei do influente conformidade ali, eu contratei um influente para ser o meu financeiro. Só que ele trabalha faz 20 anos com financeiro e faz um belíssimo trabalho. Maravilha, porque ele se adaptou ao cargo, você entendeu? Mas Uhum. falo para vocês, quem está em processo seletivo aí querendo contratar pessoas, conhecer sobre perfil comportamental é um adianto. Ok? Ok. Vamos lá, seguimos então. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode perguntar, pode interromper. Porque nós vamos agora para o segundo desafio. O segundo desafio é ser motivado e resiliente, mesmo diante de desafios e mudanças contínuas. O 2022 aí, pela minha previsão, ele vai ser, eu não sei se eu posso dizer se é uma previsão ou uma projeção, né? Eu quero falar que é uma projeção, mas aí seria muito estatístico da minha parte, mas pela minha previsão, o 2022 ele vai ser um ano que vai exigir muito motivação e resiliência das pessoas, né? Primeiro pelo seguinte, os cenários mais comuns nas empresas são esses. A gente tem lá os clientes infiéis, a gente já não tem mais tanto acesso a crédito, o dinheiro está ficando mais caro, né? Taxa Selic subindo novamente, enfim. A inadimplência está aumentando, a concorrência começa a ficar desleal, que é aquela concorrência já desesperada por fazer qualquer negócio, os fornecedores atrasando, a equipe descomprometida, crise econômica, falta de apoio da classe, economia colapsada, enfim. Quando você vai ver esse cenário, você fala, cara, por que eu tenho que me meter num troço desse então, né? Porque quando a gente vai lá na junta comercial registrar o nosso CNPJ, não tem nada disso, falando que a gente vai passar por essa, né? E aí você fala, pô, o que eu tenho que fazer para que isso não me abale, Gustavo? Primeiro ponto, automotivação. E automotivação é a motivação que é de você para você mesmo para fora. Tá? Eu vou falar uma coisa muito sincera para todos aqui. Eu não acredito em motivação externa. Eu não acredito. Eu, particularmente, tá? Estou sendo muito franco com vocês. Eu não acredito que, sei lá, eu vou ficar batendo palminha, ficar pulando, vibrando, assistir um vídeo, vai ser o suficiente para mudar a minha forma de ver o mundo. Ele pode me gerar uma chama. Só que a automotivação é você gerando a tua própria chama o tempo todo. O que é essa automotivação? Você tem que descobrir em você, cara, o que te faz mover, né? Porque motivação é motivo para agir. E aí, quando você pensa no seguinte, Gustavo, minha motivação é família. Não. Seja específico. O que da sua família é automotivação? A motivação para mim, na minha família, é poder pagar o curso de idiomas para os meus filhos, porque eu quero que eles tenham uma fluência que eu não tive, e essa é a melhor época da vida para eles aprenderem um novo idioma. Opa, aí é motivação, porque você sabe que vai cair um boleto de R$ 1.000 todo mês, e que se você não tiver motivação para fazer o que tem que ser feito, você não vai conseguir pagar isso. Isso te fere mesmo? Porque se isso te fere, você vai dar um jeito de pagar esse boleto. Então, automotivação é o que faz você querer ir adiante. Não, Gustavo, minha motivação é porque eu quero ter tranquilidade financeira. Você pode ter tranquilidade financeira de várias formas, ok? Você pode ter tranquilidade financeira ganhando R$ 1.000 por mês. É só você não gastar 1.000.
Então, você tem que também colocar, não, minha automotivação é ter tranquilidade financeira, ganhando 20 e gastando no máximo 10. Aí você vai ver o que essa automotivação vai fazer contigo. Você vai mover o mundo para fazer com que as coisas aconteçam nesse sentido. Então, a automotivação, ela tem que ser específica de você para você mesmo. Você não precisa ficar revelando ela para as pessoas, ninguém precisa saber aquilo que te move. Mas você tem que olhar no espelho, você tem que deitar no teu travesseiro e saber o que está te motivando a levantar amanhã de manhã e fazer o que você não fez hoje. Isso é automotivação. Automotivação é você saber que está fechando mais um ano, que novamente chegou dezembro e que 2022 já está aí. Ele já é uma realidade. Já tem empresas que não entregam mais em 2022. Tem fornecedor para determinados tipos de negócio que não entregam mais em 2022. Tem reunião que você quer marcar para esse ano que o stakeholder não vai fazer essa reunião contigo porque já é dezembro. E que talvez você tinha que ter feito essa chamada uns 30 dias antes e você não fez por mero preciosismo. Enfim, então a automotivação é o que você definiu para você e o que você vai mover para que isso aconteça, ok? Bom, aí você pensa o seguinte, Gustavo, eu sei qual que é a minha automotivação, eu sei o que eu quero, só que, poxa, aí você leva uma paulada aqui, leva uma outra paulada aqui, e você precisa ser resiliente. E resiliência nada mais é do que você suportar as emoções, tanto a emoção baixa quanto a emoção alta. É você suportar o estado de frustração e suportar o estado de entusiasmo. Quando você consegue identificar que entusiasmado demais você pode cometer falhas por falta de atenção e frustrado demais você pode cometer falhas por não agir, você vai entender que é resiliência buscar esse equilíbrio. Só que, dado importante, tá, pessoal? Sabe aquele aparelhinho que mede o batimento cardíaco, né, famoso nos hospitais? Assim que funciona a nossa vida. A estabilidade, ela representa talvez o fim da nossa passagem por aqui. Então, a gente vai estar o tempo todo entre altos e baixos. Às vezes mais tempo no alto, às vezes mais tempo no baixo, mas o tempo todo nós vamos estar assim. Por isso que resiliência é importante. E como é que eu faço para ter resiliência, Gustavo? Bom, você vai ter que trabalhar a tua inteligência emocional. Dê atenção ao seu corpo e ao seu comportamento. Você precisa ter um autoconhecimento muito forte. Isso é extremamente importante. Você precisa entender em que momentos e sobre quais condições o seu corpo produz ou deixa de produzir, ok? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acordar às 5 da manhã, porque eu acho que eu rendo pra caramba nas 5 da manhã. 4h30, 5 horas da manhã, parece que é o horário que eu mais rendo até umas 7 da manhã. Por quê? O WhatsApp não tem nada no WhatsApp. Ninguém está mandando nem besteira e nem coisa importante nesse horário. Notícias, o que tinha para acontecer no dia anterior já aconteceu e o que vai acontecer não apareceu ainda. Aí parece que o mundo está em silêncio às 5 da manhã, pelo menos aqui onde eu vivo, né? O mundo está em silêncio e você consegue ser produtivo. Então, eu consegui descobrir isso quando eu comecei a reparar nos pequenos detalhes. Outra coisa também, né? O que eu faço depois das 6 da tarde para poder dormir bem o suficiente para poder acordar às 5 da manhã? Esse também é um outro detalhe, né? Você tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar bebida alcoólica, se vai beber ou não, você tem que cuidar qual é o estado de espírito que você está dormindo, se você está muito nervoso por causa de um problema familiar, de negócio, financeiro, enfim, ou se você está indo dormir mais tranquilo. Enfim, você tem que ter essa atenção ao corpo e ao comportamento do seu corpo. 2, reduza as emoções negativas. Eu iria até além. Reduza não só as emoções, mas as pessoas negativas ao teu redor. Tem muita gente que suga a tua energia e que te ama, mas ela suga a tua energia. Ela não percebe isso, mas ela suga, porque ela só fala de problema, 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 problema. Aí quando você vê, você está envolvido no problema de uma outra pessoa. Lide de frente com estresse e ansiedade. A cada dia que passa, principalmente com o advento da tecnologia, das redes sociais, o nível de pessoas estressadas e ansiosas aumenta, porque as redes sociais elas estimulam ainda mais o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele fica ativo por muito tempo. E chega uma hora que ele fica estressado ou gera ansiedade. Então, você precisa saber quais são as situações que mais te deixam estressado ou que podem estar te gerando ansiedade. Não julgue ou mude seus sentimentos com muita rapidez.
Se acontece essa bipolaridade com você, significa que você está com alguma demandinha aí psicológica que precisa ser dada atenção. Pratique o responder ao invés do reagir. Isso também é importante porque muitas vezes a pessoa ela responde instintivamente. Acontece uma situação, ela simplesmente vai lá e fala. Você tem que parar para pensar. O responder é um ato bitolado e o reagir é um ato de domínio. Então procure dominar a situação e não simplesmente atender a resposta pronta que algumas situações nos pedem. Pratique a empatia. Talvez você vai se incomodar muitas vezes porque você não está entendendo o lado da outra pessoa, a situação de uma outra pessoa. Então é importante que essa pessoa saiba, que você saiba o que está acontecendo do outro lado. Às vezes a pessoa deixou de fazer algo ou fez algo de uma maneira equivocada simplesmente porque ela está precisando de um outro tipo de ajuda, um outro tipo de cenário, enfim, pratique a empatia. E um detalhe, tá? Quanto mais você pratica a empatia, mais as pessoas praticam empatia contigo. Então, mais as pessoas também entendem os seus motivos e motivações. Crie um ambiente positivo. Você é responsável pelo mundo que você vive. Você entende que você está nesse mundo aqui porque Deus te deu esse poder de estar aqui participando desse universo e você que tem que criar o ambiente que você vive, porque se você for transformar isso aqui num desafio de sempre estar lidando com problemas negativos, com situações negativas, você não vai viver bem. Então, se você está nesse ambiente positivo, que você possa, então, ser parte do ambiente positivo e a parte que constrói o ambiente positivo. Então, procure trabalhar. Só que um detalhe, não precisa ficar na positividade o tempo todo, nós somos falíveis, tá? Inclusive, isso chega no próximo ponto. Conheça os seus limites e saiba quando é suficiente. Nós temos o desafio de entender até onde nós podemos ir. Tem momentos que não vai mais além disso. Aquelas frases do tipo, enquanto os outros dormem, você está trabalhando e depois vão falar que é sorte, você tem que tomar atenção com isso, porque numa dessas teu corpo precisa dormir. E aí você está acordando cedo porque alguém um dia te plantou essa crença na cabeça e você está ferrando com a tua fisiologia. Então, tem que tomar atenção para saber quando é a tua suficiência. Tem pessoas que precisam de 6 horas de sono e elas estão em ponto de bala pronto para outra. Tem pessoas que precisam de 8, 9 horas de sono. Tem pessoas que de manhã não funcionam. Tem pessoas que à noite não funcionam. Então, assim, isso é uma questão fisiológica. Então, você precisa tomar atenção para isso e saber sobre as suas suficiências. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema da resiliência e da motivação? Eu sou esse último exemplo que você deu aí. Eu não funciono de manhã. E Lucia, é uma questão fisiológica. Não tem. O que você precisa fazer? Tá, Gustavo, eu não funciono de manhã, mas eu preciso estar no horário comercial, das 8 ao meio-dia. O que você precisa fazer? Você precisa buscar ao máximo deixar as atividades que te exigem um pouco mais de concentração para a parte da tarde. Aquelas que te exigem menos concentração, traz para a parte da manhã. É isso você fazer o equilíbrio. Porque se você trouxer as tarefas mais complicadas para a parte da manhã, que é uma situação que você talvez não funcione bem, que você ainda está precisando acordar, enfim, que seja, você vai estar forçando uma situação com o teu cérebro que vai só te deixar estressada, cansada, nervosa, irritada, né? E assim por diante. Chega a metade do dia, você já está assim, querendo que ele acabe, porque você não aguenta mais, porque você forçou demais num período que você não é o teu maior rendimento, né? Então... Exatamente. Por isso que a inteligência emocional, ela parte muito por esse lado do autoconhecimento. Que se eu conhecer cada átomo do meu corpo, né, que é difícil pra caramba, mas se eu conhecer as particularidades do meu corpo, da minha fisiologia, do meu comportamento, das minhas emoções e tudo mais, eu consigo ter muito mais resiliência. Porque eu sei que algumas situações vão acontecer e, putz, vai acontecer. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu me incomodo com a questão de horário, assim, tipo, marcamos um compromisso às 3 da tarde, é 3 da tarde para mim. Eu sou muito Caxias nesse sentido. 3 é 3 não é 3:10, não é 3:30, 3 é 3, para mim é assim.
Só que, lógico, né, acontecem situações onde você pode se atrasar. E isso me tira um pouco do sério, assim, tipo, isso me deixa muito, me deixa muito ansioso quando eu percebo que eu vou me atrasar para um compromisso por causa de trânsito, ou por causa de filho, ou por causa de uma reunião que se estendeu mais do que deveria, enfim. O que eu faço para me controlar? Primeiro ponto, quando eu percebo que eu vou atrasar, eu procuro avisar a outra parte que eu vou atrasar. Olha, eu vou me atrasar, peço desculpas e vou cuidar para que isso não aconteça. E vou trabalhando um pouco essa questão de, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque o meu histórico me favorece. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu chego no horário. Então, se eu atrasar uma vez com uma pessoa, ela vai entender que foi um acaso. Se eu me atrasar 2 vezes, ela já vai ficar desconfiada. 3 vezes aí, ela não vai me dar moral mesmo. Mas, enfim, a grande questão é essa. Eu sei que quando eu vou me atrasar, a minha primeira resposta, vamos dizer assim, é informar que vou atrasar e já pedir desculpas. Mas o que eu procuro entender são os cenários. Então, ó, eu marquei uma reunião muito em cima da outra, eu não dei o espaçamento adequado, ou eu não me planejei direito com a minha esposa a respeito da questão dos meus filhos, então eu vou ter que alinhar isso com ela. Então, toda situação como essa é uma situação onde eu reviso as minhas considerações pessoais. Exemplo, né? Legal. Alguma dúvida mais, pessoal? Antes que eu peça a voluntários. Pessoas podem fazer perguntas. O Gustavo, boa noite. Oi, boa noite. Então, você está falando de resiliência, né? Diante dessa pandemia, o mundo se tornou resiliente, né? Aprendeu a se levantar novamente, né? Principalmente o brasileiro, que não desiste nunca, né? Então, a situação que a gente está passando, sabe, o problema na economia, a escassez do emprego, a falta de tanta coisa que o Brasil está carente, as responsabilidades sociais do governo, né, que não chegam até quem mais está precisando, a corrupção. Então o brasileiro é resiliente a tudo isso. Né? Então, quer dizer, isso nos motivou, né? A pandemia nos ensinou a nos tornarmos resilientes, né? A lutar mais para a gente chegar onde quer, né? A saber que a gente realmente é mais forte, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu tenho que ser forte. Eu penso dessa forma. Legal, obrigado por participar. Realmente a pandemia ela nos revelou várias características que a gente não sabia antes, né? Eu sempre quando eu trabalho com os clientes eu fazia o planejamento orçamentário, aí eu fazia o cenário pessimista, realista e otimista. Aí desde 2020 a gente acrescentou o cenário pandêmico. Se der uma pandemia, como é que vai ser? Qual que é qual que é a ação que tem que tomar se der uma pandemia? Mas e a pandemia, sim, certamente fez com que a gente aprendesse muito mais sobre nós mesmos, né? Principalmente nos períodos em que a gente teve que ficar no isolamento, no isolamento mais forçado, vamos dizer assim, né? Não forçado, não, perdão, o isolamento obrigatório, a gente aprendeu muito sobre nós mesmos, né? Então, acho que a resiliência, ela sim, ela foi favorecida nesse sentido, mas é um ato de contínuo aprendizado e trabalho. Obrigado por participar. Bom, terceiro desafio, e esse aqui é espetacular, hein? Como é que eu faço, Gustavo, para trabalhar mais estrategicamente e menos operacionalmente? Como é que eu faço para sair dessa correria do dia a dia e fazer com que meu negócio cresça de uma maneira ordenada e organizada? Então, se 2022, Gustavo, vai ser um ano tão volátil como você está dizendo, como é que eu me preparo desde já? E aí vem as duas sugestões. Primeiro, você precisa ter uma gestão do tempo de uma maneira que seja bem direcionada. A maioria das pessoas com quem eu converso que fala sobre gestão do tempo, fala muito sobre produtividade, produtividade, produtividade. Cara, vamos com calma. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa trabalhar antes de pensar em produtividade. E aí depois vem os indicadores. Vamos lá. Primeiro ponto. Todo gestor, todo profissional, ele tem 3 tipos de atividades. Tem as atividades estratégicas, atividades táticas e atividades operacionais, ok?
O que são essas atividades estratégicas? Atividade estratégica é quando você age em prol do teu negócio, só que de uma maneira mais ampla, uma visão a longo prazo. Você gera oportunidades, você cria um relacionamento com influenciadores de grupo, você tem um networking que pode favorecer o teu negócio em alguns momentos, você fortalece contatos que vão fazer com que o teu negócio seja bem visto e bem relacionado com o mercado, enfim. Estrategicamente, é você criar um plano de atuação de médio e longo prazo. É aquela tua atuação que você vai plantar, plantar, plantar para poder colher. Então, você planta 3 vezes mais do que colhe, mas é importante fazer. Taticamente falando, uma atividade tática já é uma atividade mais de orquestração, de gerenciamento, de direcionamento. Você já tem ideia do que você quer, dos objetivos que você quer, você já sabe quem vai poder executar isso junto com você, e o teu papel é somente alinhar os pontos e distribuir as demandas, ok? Isso é uma tarefa tática. E, operacionalmente falando, é o mão na massa. É importante, precisa ser feito, só que tem um detalhe, o operacional engole a maioria dos gestores. E tem muita gente que se esconde no operacional porque pensar dá trabalho. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem muita gente que se esconde no operacional porque pensar dá trabalho. Se você chega para a maioria dos gestores e fala assim, vamos montar um plano estratégico para o teu negócio. Como que é isso? Olha, nós precisamos fazer uma apuração, qual é o nível da concorrência. Vamos pegar 5 concorrentes para a gente avaliar junto contigo. A pessoa fala, não, Gustavo, não tenho tempo para isso não. Cara, mas é importante, porque numa dessas você está cobrando mais barato e oferecendo um serviço maior, numa dessas você está cobrando mais barato e oferecendo um serviço pior, numa dessas você está cobrando mais caro e oferecendo um serviço pior, você tem que saber o que está rolando no mercado. Não, mas quem me fala isso é o cliente. Então, o cliente ele tem os motivos dele para falar as coisas para você. E é só dele. Raramente o cliente chega para te ajudar. Ele faz isso porque ele está pensando nele. Então você precisa fazer, é só um exemplo, tá? Essa questão de análise de concorrência para a questão estratégica. Você tem que analisar estrategicamente, por exemplo, quais são os produtos, serviços que você entende que tem mais adesão para determinado grupo de pessoas, para determinado grupo de empresas. Às vezes você está ofertando de uma forma para uma empresa, mas você vai oferecer o mesmo produto ou serviço, só que de uma forma diferente para outra empresa. Tá? Então, você pode oferecer o teu serviço, o teu produto para uma empresa, por exemplo, pensando... eu vou me atrever aqui, tá? Pensando em trocar o desconto por cashback, né, para isso beneficiar os clientes, mas, por exemplo, a Gislene já me falou que tem uma empresa que ela tem o nível cashback implantado, que a empresa resolveu pegar todo o cashback que vier para a empresa dessa transação, vai para os colaboradores. Ou seja, a ação ela não é uma simples relação de benefício para o cliente, ela é um benefício para o cliente e para os colaboradores da empresa, isso gera integração. Então, dependendo do tipo de empresa que você está oferecendo o cashback, você vai oferecer de uma forma. Vai para outra empresa que talvez tenha uma cultura mais de integração, uma horizontalização maior, onde tem ali os seus gestores mais para frente, com uma mentalidade mais participativa, aí você vai para uma outra linha de raciocínio. Então, a ideia do pensar estrategicamente é isso. Taticamente, é a tua atuação. Então, cara, o que você vai fazer nos próximos 90 dias para que teus planos estratégicos aconteçam e operacionalmente é o mão na massa, como você sabe. Tá, beleza, Gustavo, eu entendi o conceito e como é que eu faço isso acontecer na prática? É isso aqui, ó. Primeiro, faça 3 listas. A primeira dela tem que ter 10 atividades que você precisa deixar de fazer. E as pessoas elas têm dificuldade com isso, porque a maioria das pessoas elas têm uma lista de tarefas por fazer. E quando você tem que ter uma lista de atividades para deixar de fazer. Se você não sabe do que você vai se livrar, fica difícil você avançar. Porque é como se você colocasse mais peso dentro de um saco cheio de pedras. Então você precisa se livrar de algumas pedras para você poder colocar novas, né? 10 atividades que você precisa terminar. Essa é uma outra lista, né? Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa, né?
Ou seja, começa muitas coisas, tem muitas boas ideias, mas não finalizam. Então, você precisa saber até onde que você está indo e o que você precisa finalizar para dar certo as coisas para você. E 10 atividades que você precisa aprender. Se você quer melhorar estrategicamente, se você quer ser um líder melhor, se você quer ser mais motivado, mais resiliente, com certeza já tem 10 atividades que você precisa aprender aqui. Só nessa nossa palestra de hoje aqui. E você precisa ter esse direcionamento. Pô, se eu quero, um exemplo, se eu quero aprender sobre teoria DISC, cara, tem livros que falam, tem cursos que falam, tem um monte de coisa que você pode buscar para você aprender. E aí você pega, faz o curso, lê o livro e dá o checkzinho nessa lista de 10. Aí tem os outros 9. Ah, Gustavo, eu quero aprender sobre, não sei, sobre vendas. E aí você vai fazendo essa relação de atividades que você precisa aprender para ser mais estratégico, ok? Faz sentido para vocês dessa forma? Sim? Mas, que legal. Bom, e agora vem a parte que eu vou pedir bastante atenção, porque é uma parte onde a gente mexe com números. E, às vezes, isso pode gerar alguns incômodos em algumas pessoas. O primeiro ponto é o seguinte. A maioria das pessoas, dos profissionais e dos empresários, dos gestores, eles focam muito em quero aumentar o número de clientes, quero aumentar faturamento, quero aumentar lucro. Eles focam nisso. Quando, na verdade, não é o resultado final, é o que forma o resultado. Então, se você quer aumentar o número de clientes, você tem que aumentar leads, prospects, efetividade, e eu vou explicar isso com números daqui a pouquinho. Se você quer aumentar faturamento, você tem que pegar os seus clientes ativos, aumentar o ticket médio deles e a quantidade de compra por cliente. Se você quer aumentar vendas, você tem que aumentar... Se você quer aumentar o teu lucro, perdão, você tem que pegar as tuas vendas, o teu faturamento, melhorar a tua margem média, descontar o que é investimento, e nós vamos falar sobre isso, e lucro, ok? Eu não vou falar de produtos de investimento, eu vou falar sobre a importância de ter investimentos, tá? A pandemia mostrou isso para todos nós. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é o seguinte, nós temos dois cenários. Imagine que esse é um cenário atual de uma empresa e esse aqui é um cenário com plano de ação prevendo um crescimento de 10% em cada um dos indicadores. Então, na tua empresa, por exemplo, a tua empresa ela tem 2.000 leads cadastrados. O que são leads? Eu tenho o nome e o e-mail da pessoa. Eu tenho o nome e o WhatsApp. Isso é um lead. Você não tem mais informações do que um contato simples. E aí, desses 2.000, você tem 20% desses 2.000 que são teus prospects. Ou seja, você estabeleceu um relacionamento maior com eles. Eles sabem o que você faz, você sabe as necessidades deles, mas estamos aí, estamos conversando e ainda não fechou o negócio. Esses 20% de 2.000 são 400. E 20% é a tua taxa de efetividade. Ou seja, quando você conversa com cada 10 pessoas, 2 compram contigo. Isso é 20% de taxa de efetividade. Se a gente for fazer 20% de 400, são 80 clientes. E esse seria o número de clientes ativos que você tem, baseado nessa lista aqui. Contudo, se você fizer um plano de ação, quer aumentar leads, e aí você faz uma campanha de marketing digital, você pode aumentar leads fazendo parcerias estratégicas com outros negócios, você pode aumentar leads participando de eventos de networking. Dessa forma, você aumenta leads. Vamos supor que você fez um plano e você aumentou 10%. De 2.000 foi para 2.200. Prospects. Você melhorou também a tua abordagem. Você está fazendo uma abordagem mais pessoalizada, mais intimista, onde a pessoa se sente mais à vontade em se relacionar com você. Você está criando o relacionamento. Aí o teu percentual foi de 20 para 22, porque você aumentou 10% de 20. Efetividade. Você treinou melhor a tua abordagem de vendas, você treinou melhor a tua equipe como um todo, você melhorou teus produtos, teus serviços, e de repente a tua efetividade, a tua taxa de conversão, ela subiu de 20 para 22, que é 10% de 20, ok? Olha a diferença de resultado quando você faz um plano de ação para cada um desses indicadores. Você sai de 80 clientes ativos para 106. É 33% de aumento. Ah, Gustavo, mas eu não tenho esses números aqui. Ok, faz o seguinte, pega esses indicadores, coloca o teu número de leads, o teu número de prospect, o teu número de efetividade e aumenta 10%, que vai ser 33% mais.
Isso aqui é matemática, é uma ciência exata. Ela não me deixa mentir. Então, se você aumentar 10% nesses três, não é 30%, é 33%. Beleza, Gustavo. Gostei da brincadeira, mas eu também quero aumentar faturamento. E aí a gente pega esse outro cenário. Clientes ativos. Teu número atual é 80, lembra lá no outro slide? Teu ticket médio, 400. Então, cada compra média, tem um cliente que compra 300, tem um cliente que compra 500, teu ticket médio é 400. E quantidade de compras por cliente? Cada cliente meu compra no horizonte aí de, sei lá, 3 meses, 3 vezes, ok? Teu faturamento vai ser 80 clientes ativos, vezes R$ 400 por ticket médio, vezes 3 vezes em média cada um, R$ 96 mil. Contudo, você já trabalhou para aumentar os teus clientes ativos, lembra no outro slide. E aí você vai trabalhar para aumentar o teu ticket médio, ou seja, você vai ofertar algo a mais, você vai fechar uma parceria em que você tenha algum tipo de comissionamento, enfim. Você vai trabalhar para que teus clientes, de cada 3 clientes, um compre 4 vezes e os outros 3, que vai dar 3,33, ou seja, você vai aumentar 10% o ticket médio e 10% quantidade de compra por cliente. Olha para onde vai o teu faturamento. Então, você trabalhou número de leads, você trabalhou o percentual de prospects, você trabalhou a questão da tua taxa de efetividade, você trabalhou o ticket médio, você trabalhou a quantidade de compras por cliente e o teu faturamento sobe 60%. Aí você fala, caramba, Gustavo, isso é possível? Coloca teus números. Coloque os seus números, isso é possível. Se você trabalhar com um plano de atuação dentro da realidade do teu mercado, isso é possível. Seu faturamento sobe 60%. Aí você pega e fala assim, tá, mas e meu lucro, como é que fica? E aqui está o teu lucro. Você tem lá, no número atual, 96 mil de faturamento. A tua margem média é 20%. Coloquei uma margem média. Você não aplica, você não faz investimentos. E aí a tua lucratividade é de R$ 14.400. Esse é o teu lucro nesse cenário atual, ok? Agora, você trabalhou os caminhos anteriores e chegou a 153 mil de lucro, né? Parabéns. E você melhorou a tua margem média. Como que você melhora a tua margem média? Você melhora a tua margem média oferecendo aqueles produtos que te dão maior margem, não oferecendo os produtos de menor margem. É aquela situação, né? O pão francês, ele não é a maior margem de uma padaria. A padaria ganha quando você compra o bolinho da vitrine. Só que muitas vezes o atendente não oferece. Então o cliente ele vai levando o pão francês quando na verdade ele tinha que ter levado o bolinho. E aí você trabalhou reduzindo alguns custos desnecessários, fazendo algumas otimizações, buscando melhores planos de telefonia, de internet, qualquer coisa nesse sentido. E olha que interessante, se você parasse por aí, o teu lucro seria de R$ 33.800, ou seja, 135% antes do investimento. Porque você foi melhorando 10% em cada um desses indicadores formadores de resultado. Só que tem um detalhe. Você resolveu investir o que você tirava de lucro. Por quê? Porque na pandemia, nós aprendemos que se a gente não tiver uma reserva de dinheiro, uma gordurinha para poder queimar, pode vir uma outra pandemia e a gente ter dificuldades. E o que são esses investimentos? Olha, podem ser produtos financeiros, podem ser aporte em outros negócios, podem ser imóveis, podem ser o que você entender que é melhor para você e para o teu perfil. Mas a minha sugestão aqui para vocês é trabalhe sempre com um cenário onde vocês vão ter uma grana para investir, para vocês tirar de dentro da empresa, para não correr o risco de você mexer naquela grana. Aí você fala, Gustavo, investir na minha própria empresa é um investimento? Só que daí você está colocando todo o risco num só negócio, que é o teu negócio. Aí se vier uma outra pandemia, o teu negócio suportaria? Esse é um detalhe, ok? Então, a grande sacada aqui é você trabalhar com cada um dos indicadores, porque mesmo você investindo a mesma quantidade de lucro que você tinha antes, ainda te sobram R$ 19 mil, ou seja, 35% mais lucro com o investimento. Só para deixar claro para vocês, estes são os indicadores. Minha sugestão aqui para vocês é trabalhe estrategicamente para aumentar o teu número de leads, para trabalhar com prospects. Como que aumenta o número de leads? Marketing digital, parcerias, networking. Como que aumenta o número de prospects? Abordagem.
Como que aumenta a taxa de efetividade? Treinamento em vendas, preparação tua da tua equipe, produto que você vai estar oferecendo, a forma como oferece. Como que aumenta ticket médio? Você pode ter um produto que às vezes você não está oferecendo, não tem esse produto. Veja se você tem condições de criar um novo produto, fechar uma parceria onde você receba um comissionamento, enfim. Quantidade de compra por cliente, como é que aumenta? A atratividade que eu falei antes, tem que ter um bom produto, tem que ter um bom serviço, tem que CRM ajuda a aumentar muito a quantidade de compra. O que é o CRM? É relacionamento com o cliente que já existe na tua carteira, perguntando como é que ele está, como é que estão as coisas, está fazendo, não está fazendo o que precisa ser feito. Como é que trabalha a margem? Reduzindo os gastos, otimizando gastos e melhorando os produtos e melhorando a oferta de produtos com maior margem. E investimentos daquela forma variada, como eu falei para vocês. Pessoal, pergunta que eu faço aqui para vocês, por favor, sejam muito francos. Faz sentido para vocês que seja dessa forma? Alguma dúvida sobre esses indicadores formadores de resultados? Total sentido. Totalmente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma sugestão, talvez? Gustavo, como é que eu faço isso no meu negócio? Porque eu não sei o negócio de todo mundo que está aqui. Então, você tem a liberdade de falar, Gustavo, isso é muito bonito no slide, mas no meu negócio eu queria saber como que eu faço isso. Aí, estamos aqui para debater, né? Para todo mundo aprender junto também. Então, Gustavo, você falou da padaria, né? O pão francês, né? É o produto que é consumido todo dia, mas o bolo é mais caro e o atendente não oferece. Agora, se você chegar numa farmácia, eu quero um remédio para dor de cabeça. A atendente diz assim, olha, nós temos vitamina de A a Z ali, que ela funciona para o corpo todo. Mas por que ela oferece essa vitamina? Porque ela recebe guelta dos laboratórios. Então ela tem um incentivo para trabalhar a mais, né? Quando eu vou prospectar aqui no cashback, eu converso com o proprietário, né? com o empresário e digo, olha, eu vou trabalhar para você, mas você também tem os teus funcionários que vão trabalhar para você. Ele vai, mas já trabalham. Eu falei, não, vão trabalhar nas horas vagas. Eles vão ter que ter o aplicativo e você vai dar o quê? Você vai dar um incentivo para eles. Quer incentivo melhor que dinheiro no bolso? Então, teu funcionário vai passar a produzir mais, ele vai indicar mais a tua empresa. Então, esse é um dos argumentos que eu uso, né? Então, caiu de encontro aquilo que você falou, né? Se o atendente na padaria não oferece, entendeu? O cliente sai despercebido, né? Ele não vai se interessar pelo produto. Mas quando você oferece, quer dizer, então você instiga, o bolo saiu agora, né? O sonho tá uma delícia, quer dizer, então vale a pena. Mas o funcionário tem que ser treinado para isso. Agora, quanto aos números que você falou aqui, pô, show de bola. Mas quando a gente conversa com o cliente, aí entra naquilo ali, a preguiça de pensar, o cliente não quer pensar. Ele quer o resultado imediato, né? É o desafio. E tem que ficar martelando. E muitas das vezes, se a gente começar a insistir, a gente acaba sendo chato, né? Sim. Aí incomoda o cliente. Então a gente tem que comer pelas beiradas, né? Para chegar e atingir esse objetivo, fazer com que o cliente enxergue esse ponto de vista, que ele enxergue esses números, que ele tem que investir, né? E às vezes a gente perde um tempo para fazer isso. E às vezes o cliente também não tem tempo para te ouvir. Então é um jogo, cara, né? E você tem que ter o quê? O jogo de cintura. Com certeza, Luiz. Agradeço a tua colocação e faz todo sentido. Quando a gente incentiva a questão do ticket médio, com certeza a gente tem mais resultados, né? Se tiver oportunidade disso nas empresas com as quais vocês trabalham, maravilha. E às vezes também é um pouco da parte do trabalho, né, Luiz? Poxa, eu sei que eu tenho esse desafio nas empresas. E para você ter sucesso com o teu negócio, que é o cashback, você precisa com que as pessoas comprem a ideia do cashback dentro das empresas. Porque essas pessoas, elas não falam de cashback somente na empresa que elas trabalham, elas falam lá na roda dos amigos, elas falam na roda da faculdade, que seja, enfim. Então, se ela entender que cashback é uma vantagem, como você falou, de dinheiro no bolso, e eu consigo isso mostrando o aplicativo nas horas vagas, faz total sentido. Por isso que tem que ter os incentivos. E aí,
Eu vou te falar assim, não é fácil, viu, Luiz? Eu entendo o teu lado aí, é bem penoso convencer o empresário. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a educação ela acontece na chegada. Então, o posicionamento na chegada com o empresário, tipo assim, olha, que nem você falou, eu vou trabalhar, mas teus funcionários vão trabalhar também, né? É você chegar e falar assim, cara, você quer ter sucesso com esse negócio? Você quer realmente ser uma das empresas que mais vão ter êxito com isso? Nós vamos precisar de você e da tua equipe. O que me cabe? Me cabe aqui fazer isso, 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 isso. O que cabe você? Aquilo, aquilo, aquilo. O que cabe à tua equipe? Aquele, aquele, aquele. Vamos combinar da gente fazer uma reunião com todos para a gente falar sobre isso no dia X, a tal hora? Então, quanto mais claro você deixar no início quais são os percalços que vão acontecer nesse relacionamento, menos tumultuado vai ser depois, né? Porque senão depois eles ficam falando, ah, eu nem sabia que tinha que fazer tudo isso. Ah, não, mas tá dando muito trabalho. Não, aplicativo, é muito difícil. Não tem uma coisa que seja só ali, sei lá, tirar uma foto e deu. Enfim. Então, sempre vão ter desculpas, desculpas, desculpas e muletas, né, para usar. Então, essa educação ela vem logo na chegada e, com certeza, o incentivo financeiro ele é um potencializador de ticket médios. Alguém mais? Obrigado, viu, Luiz, por participar. Bom, pessoal, só para deixar bem claro, então, quando você faz um trabalho desses de aumentar 10%, tá? Se vocês quiserem tirar print, tira print agora. Não sei se vocês querem tirar print aqui, ó, para vocês entenderem quais são os indicadores. Mas se você faz um trabalho de aumentar 10% em cada um desses indicadores, o resultado que você tem é 33% mais clientes, você tem um aumento de faturamento de 60%, você tem um aumento de lucro antes do investimento em 135%, e você tem um aumento depois de lucro, usando o mesmo lucro anterior em investimento, de 35%, que são esses aqui, ó, que eu estava comentando aqui com vocês. Isso é uma matemática, são números exatos. Se você aumentar 10% em cada um desses indicadores, é esse resultado final que você vai ter. Eu quero deixar aqui também aberto para quem tiver perguntas a respeito da apresentação, do tema, enfim, estou à disposição, pessoal. O pessoal é meio tímido, mas alguém que faz perguntas. E aí, pessoal? Eu vou escolher uns voluntários aqui, então. Isso. Na verdade, eu não tenho dúvida, até porque eu acabei absorvendo bastante o conceito, viu, Gustavo? Na verdade, eu só tenho a te agradecer, porque esclareceu, para mim, pelo menos, esclareceu bastante coisa. Na verdade, não sei se você deu para ver aí, mas eu anotei bastante coisa aqui também. Ah, que bom. Então, Agradeço. eu quero Obrigado, viu, João? bater aquele papo que a gente sempre bate aí para cada vez mais absorver mais. Obrigado, viu, querido? Parabéns. Obrigado, João, pelo prestígio. Alguém mais? Eu vou escolher uns voluntários aqui. Deixa eu pegar voluntário. Cadê o Marlon Boeing? Tá com a gente? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Marlon? Tudo bem. Tudo jóia? Marlon, o que você mais gostou da apresentação? Então, desde o período que eu acabei entrando, né, mais tarde, porque eu estava em aula antes, Uhum. eu achei interessante ali a questão dos pontos estratégico, tático e operacional. Ali foi bem interessante, a questão de a gente planejar a longo prazo, né, na estratégica, no tático, onde a gente se preocupa mais com o gerenciamento, né, do que a gente tem que fazer. E o operacional, achei, assim, é uma pura verdade. Nós se escondemos muito no operacional, né? E temos que tomar ação para mudar, né? A prática do dia a dia, né? Porque se a gente pensar mais estrategicamente, a gente acaba trabalhando menos e também planejando, vamos dizer, você você doar compromissos teus, a palavra
Me foge a palavra. Delegar. Você delega. Exatamente. Obrigado, é essa aí. Você delegar funções para pessoas que tenham a capacidade de desempenhar aquela atividade. E, claro, essa pessoa só vai ter a capacidade se você, como o gestor, como a pessoa que está acima, o capacitar, né? Então, Sim. uma coisa, uma demanda depende da outra, né? E um ponto importante, Marlon. 10 atividades ali, 10 atividades que tem que largar, 10 atividades que você precisa terminar, porque a pessoa começa demais e não termina o que começa, né? Isso o resultado de uma pessoa que não tem foco, né? Ou não sabe o que quer, né? Até, na verdade, tem várias variáveis, né? Tem várias variáveis. Às vezes, não terminar atividades é falta de planejamento. Tipo, às vezes achou que aquela atividade seria importante para o momento, mas não é o momento daquela atividade. Mas daí eu não posso considerar também que é o que às vezes ela não sabe o que realmente quer naquele momento. Ela começou no momento errado, Sim. achou que era uma prioridade, não é uma prioridade. Não que aquilo é ruim, mas não é prioridade. Sim. E às vezes Sim. a gente quer colocar muitas prioridades que a gente acha e acaba embolando no meio campo, começa demais e não termina. Tem um livro, Marlon, até para os demais, chamado Scaling Up. É um livro fantástico. Scaling Up. Ele tem uma capa roxa com uma fita atravessando o livro por inteiro. Eu esqueci o nome do autor. Mas ele, numa parte dele, é um livro muito bom, tá? Um livro muito bom. Ele tem uma parte que ele diz uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala assim que, se não me engano, é uma frase do Bill Gates, que ele fala assim que os empresários, eles superestimam demais os primeiros momentos de um planejamento e subestimam demais os últimos momentos. Então, você faz um planejamento de 10 anos, os empresários colocam muita carga no primeiro, no segundo e no terceiro ano e esquecem das cargas do nono, 10º ano. Então, o que acontece? Há muito cansaço no início que faz com que as pessoas elas se frustrem e não sigam adiante. Quando talvez você tem que experimentar o prazer de avançar. O que é experimentar o prazer de avançar? Coloque objetivos mais curtos e que são praticáveis para você ir progredindo ao longo do tempo. Para isso te dar uma sensação maior de autoconfiança. Então, esse é um detalhe sobre essa questão das tarefas não terminadas. E um outro detalhe que você falou da questão estratégica, só complementando, mas outra questão que você falou da questão estratégica, você não vai ficar 100% do tempo no estratégico, tá? Então, você vai ter que distribuir X% do teu tempo no estratégico, X% no tático, X no operacional. Pois não, Marlon? Então, mas no caso ali desse planejamento a longo prazo, você colocar tempo mais curto, né? Objetivos em pequeno espaço de tempo que ele seja alcançável, né? Uhum. Nesse caso, você precisa conhecer todo o processo daí, né? Ou pelo menos boa parte do processo que você tem para chegar ao seu objetivo, né? Sim, que é um pouco daquela visão estratégica que a gente comentou. Ok, mas e se você for se boa parte desse projeto ou desse objetivo que você tem a conquistar, você também está aprendendo com as causas. Você erra, você testa e remodela e vai aprendendo com erro e vai aperfeiçoando. Daí eu vejo que se torna mais difícil de você colocar objetivos pequenos. Eu vou te falar. Alternativa aí. Eu vou te falar duas coisas. A primeira dela é o seguinte: eu sempre sugiro benchmarking e networking. O que significa isso? Alguém já sofreu o que você está sofrendo agora, cara. É inevitável. Então, se você trabalha com o quê, Marlon? Eu também sou franqueado junto com a Gislaine, aqui em Curitiba. Maravilha. Então, provavelmente você tem uma comunidade de franqueados que já passaram pelo que você está passando. Algumas experiências deles vão ser muito similares àquilo que você vai passar.
Então, o primeiro ponto é você ter um bom relacionamento com a rede para poder tomar algumas sugestões. E assim você vai encurtar alguns caminhos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ela vem junto com aquela questão do planejamento estratégico, que é o quê? A visão do todo. Então, se eu olhei para o todo antes de colocar no papel aquilo que eu desejo, eu vou conseguir, então, definir o que é aplicável para aquele momento. Então, se eu precisasse fazer um planejamento estratégico sobre uma atuação de alguma coisa que eu não conheço, eu faria o quê? Eu iria atrás de pessoas que já fazem aquilo, manteria relacionamento com essas pessoas para que eu pudesse, de alguma forma, agregar, mas também pudesse receber alguns aprendizados delas. E a segunda parte, eu faria uma pesquisa um pouco mais elaborada de mercado. Só deixa eu colocar aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, esse é o livro que eu comentei, que é o Scaling Up. Ok. Esse é o livro do Verne Harnish. Então, esses são os grandes desafios. Uma coisa, deixa eu fazer só um complemento, aproveitando essa do porquê que tem que talvez traçar objetivos menores no início para ir progredindo ao longo do tempo. Existem dois sentimentos que movem as pessoas, ok? A frustração e o entusiasmo. Quando uma pessoa tem o sentimento da frustração, ela tem um sentimento de impotência. O que a impotência causa? Inação. Ela não se move, ela não faz nada. Ela se sente acuada porque ela acha que tudo não vai dar certo. Ela sempre coloca que tudo não vai dar certo. Então, a frustração, ela vai diminuindo esse poder de ação das pessoas. O entusiasmo é o outro sentimento, tá? Qual que é esse outro sentimento do entusiasmo? É você ganhar a autoconfiança. Sabe quando você está entusiasmado, você está autoconfiante, parece que tudo dá certo, tudo se encaixa, tudo vai bem? A autoconfiança, ela te gera poder de ação. E quanto mais você se torna autoconfiante, mais você age. Então, a gente tem dois sentimentos, um negativo, que é a frustração, que te gera a inação, e o entusiasmo, que te gera a autoconfiança e o poder de ação. Quando eu falo para colocar pequenos objetivos para você ir crescendo ao longo do tempo, é para você eliminar ao máximo o sentimento da frustração no início. Porque quando você vai experimentando prazer de avançar, você vai ganhando autoconfiança e você vai fazendo mais e melhor. Então, progresso é melhor que perfeição. E aí, por isso que eu falo, muitas vezes o empresário ele fica empolgado e fala assim, não, Gustavo, eu vi aquela tua tabelinha ali dos 10 dos indicadores com 10%, achei pouco, vou colocar 50%. Cara, coloca 50% em cada um então, mas eu recomendo no máximo 10%. Para início, no máximo 10%. Porque o dia que você experimentar avançar com 5, com 7, com 10, aí você vai saber quais são os teus limites também. Porque chega uma hora que nós somos suficientes. Tem uma hora que o negócio bate no teto e é aquilo ali, cara. O céu é o limite. Depende. Depende. Tem várias variáveis. O céu não é o limite para tudo, não. Enfim, tem alguns negócios que o limite é o teto mesmo ali do estabelecimento e deu. Então, a grande sacada é essa, tá? É você experimentar o prazer de avançar, para que você aumente a sua autoconfiança e seu poder de ação. Ok. Alguma outra pergunta, pessoal? Rodrigo abriu o microfone, vai fazer pergunta, Rodrigo? Não, o pessoal está tímido. Não está saindo, Rodrigo, teu som. Está com o microfone aberto, agora fechou. Tenta. Eu vi ali no chat que a Ana Lousada falou que printou tudinho. Muito bem, Ana. Agora colocar em ação, né? Tem que colocar em ação, pelo menos um aprendizado. E esse é o desafio que eu trago aqui para vocês, pessoal. Para quem teve a oportunidade de fazer alguma anotação daquilo que foi passado hoje, o desafio é o seguinte: escolhe uma anotação dessas que você fez e foca para que ela aconteça, para que ela
seja realizável, você entendeu? Muitas vezes a gente participa de palestras como essa, lê um livro, faz várias coisas onde a gente tem várias anotações. Só que se a gente não pegar pelo menos uma dessas e colocar em prática, essas diversas anotações, ou elas vão para o lixo depois de 1 semana, 10 dias, porque elas ficam passeando em cima da mesa de trabalho, ou elas vão para uma gaveta. A gaveta das folhas de anotações dos cursos, livros e palestras que participei. Tem uma gaveta específica dessa no escritório de muita gente. Então, o que eu sugiro é assim, pega um aprendizado. Não, Gustavo, mas tem muita coisa. Pega um. Se você aplicar este aprendizado e você entender que pode fazer mais, vai para 2 ou para 3. Então, sempre nesse sentido mais progressista. Ô Gilberto, Gustavo, dá para você deixar lá nos comentários lá o nome do livro e o autor? Ah, sim. Deixa sim. Ah, tá ok. Scaling Up do Verne, deixa eu pegar aqui certinho. Harnish. Esse é um livro muito bom mesmo. Para quem também quer uma outra indicação de livro, esse é mais famoso. Esse livro do Scaling Up é mais recente, mas tem um chamado O Mito do Empreendedor. Alguém aqui já leu? Mito do Empreendedor. Mito do Empreendedor, ele também é um clássico fantástico. Então, esses são 2 livros que eu indico para vocês lerem, buscarem fazer bastante anotações. Colocar pelo menos uma em prática. Beleza? Pessoal, Lucy, fechamos então? Eu acho que sim, né? O pessoal hoje está muito tímido. Aqui em São Paulo está frio, vai ver que por aí também está. Aqui em Foz do Iguaçu, Aqui está definitivamente calor. Aqui está calor. Beleza. Aqui está friozinho hoje, mas está bom. Eu deixo ali minhas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida, ou amanhã talvez surgir alguma situação que queira tirar dúvidas, fique bem à vontade, me procurar no Instagram, no meu telefone mesmo, ou entrar no meu site para conhecer um pouco mais do trabalho. Perguntar não ofende, né? O não eu já tenho. De repente, a gente em busca do sim. Por acaso, essa apresentação aí em PDF rola de liberar para colocar junto com o nosso vídeo, com o vídeo lá na nossa universidade? Posso sim, não, sem problema. Maravilha, porque aí eu coloco, o pessoal que quiser baixar depois, né, para recapitular, enfim. Seria bacana. Não, maravilha. Né? Não, está à Maravilha. disposição. Já vou assim, encerrando aqui, eu já te mando o PDF já, Lucy. Legal. E o que eu tenho que te dizer é muito, 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 muito obrigada pela sua participação, foi fantástico, o pessoal gostou, deu um público legal hoje, e dizer para você que as portas da Uninível estão abertas para quando você quiser voltar, né, com outros temas. Eu sei que você aí é um expert nessa parte aí de mentorar, enfim. Então, quando você quiser voltar, a gente está aqui aguardando ansioso. Obrigado. Legais como esse. Obrigado, Lucy, pela oportunidade da Uninível. Agradeço mais uma vez a Gislene pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação. Se eu puder ensinar e melhorar a vida de cada um aqui 1%, eu já estou cumprindo minha missão nessa vida já. Não, bacana, bacana mesmo. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Espero vocês na próxima terça-feira também, que é a nossa última live do ano. E aí nós vamos retomar no acho que é dia 11, depois das festas aí. A Uninível entra de férias também, tá, pessoal? E na próxima terça-feira nós teremos a presença do Eduardo Santiago, que ele está aqui na sala, dos seus sócios, falando sobre investimento. Vai ser uma live imperdível. Recomendo a todos estarem conosco. E quero parabenizar o Gustavo. Sou sua fã.
Admiro demais o teu trabalho, vejo o teu conteúdo nas redes sociais, sempre aprendo contigo. Recomendo que todos entrem lá no Instagram, tem conteúdo de altíssimo nível, que a gente aprende muito. Você faz um trabalho fantástico aqui, eu conheço as empresas que você atua, e só tenho que te agradecer e parabenizar. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Sigo à disposição. Valeu, pessoal. Muito obrigada. E terça-feira, eu não tinha visto que o Eduardo tinha entrado. Obrigada, Eduardo, pela participação hoje. Muito obrigado vocês. Eu estou com problema na minha câmera, infelizmente hoje teve que ficar desligado. Aprendi bastante com o Gustavo, aprendo todos os dias e estaremos aí semana que vem. Obrigado pela oportunidade. Você, Gislene, Gustavo. É um privilégio para nós ter vocês aqui sempre, tá bom? E até a próxima terça-feira. Gi, obrigada aí pela contribuição. Eu quero também deixar aqui um agradecimento. Hoje temos várias pessoas do BNI, a Fernanda, a Isadora, o José Maldonado, o Rodrigo, quem está mais aqui? O João, o Lelo, o Alex. São vários empresários, eu acho que tem mais, do BNI, de Foz do Iguaçu, de Cascavel, de outras cidades. Então, muitíssimo obrigado por vocês estarem acompanhando a palestra do Gustavo. Convido vocês para estarem também na próxima terça, convidem os amigos de vocês, empresários, e sejam sempre bem-vindos aqui, também venham palestrar aqui. Viu, Gi? Isso aí. Quero falar contigo, Gi, sobre o BNI, tá? Opa, vamos conversar. Valeu, eu vou pausar aqui agora.